No vídeo de hoje vamos trazer a análise da empresa Marco Polo, negociada com o código POMO4. Trata-se de uma fabricante de carrocerias para ônibus, responsável aí por um market share nacional na ordem de 50%. Vamos ver os principais resultados divulgados por ela no seu primeiro trimestre de 2023, comparar ela com outras empresas da área de transportes terrestres e ver os seus principais pontos positivos e negativos. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Começando então com a estrutura acionária da empresa, a gente tem ações ordinárias, no qual o grupo controlador tem pouco mais de 50% das ações e uma grande participação com acionistas no Brasil. Já as ações preferenciais, o grupo controlador tem uma participação bastante pequena, 42% de ações no Brasil e 54% com acionistas estrangeiros. Falando agora dos últimos resultados anuais, a gente percebeu em 2020 e 2021 uma queda na receita bastante importante. Já 2022 fechou aí com um valor de receita bastante elevado, também em parte fruto da inflação que a gente teve no período, né? Olhando os resultados dos primeiros trimestres, aí tem um dado bastante interessante. Apesar da receita líquida ter sido menor no primeiro trimestre de 2023, a gente percebeu o crescimento tanto do EBITDA quanto da receita líquida da empresa, o que é um bom resultado, mostra que a empresa está se tornando mais eficiente aí. E a gente viu esse crescimento também em 2022. Abrindo agora o gráfico de participação no resultado, a gente tem 25% na área de carrocerias rodoviárias, 36% carrocerias urbanas, 7% com micro-ônibus e 25% na Volare, que engloba a fabricação de carrocerias mais chassi de ônibus. Em termos de dividendos, a gente observa um crescimento importante em 2023, fruto aí do crescimento do lucro por ação da empresa. Avaliando agora a dívida da empresa, a gente observa que apesar de ter uma variação na dívida bruta, a dívida líquida se manteve estável. Já a relação dívida por EBITDA caiu nos últimos anos por conta do aumento do EBITDA. O valor patrimonial tem sido crescente nos últimos 6 anos, como a gente pode observar nesse gráfico. Esse é mais um dado positivo para o investidor. Já no gráfico do fluxo de caixa, a gente observa que apesar da queda do fluxo de caixa das atividades operacionais da empresa, a posição de caixa no final do ano tem se mantido com certo grau de estabilidade, ou seja, a empresa está controlando aí a sua posição de caixa de maneira eficiente. Neste gráfico, vemos uma variação bastante relevante na relação PL da empresa e também na relação PVP, especialmente a PL por conta de variação do lucro da empresa no período. Comparando agora a Marco Polo com outras empresas da área de material de transporte, a gente observa alguns dados interessantes. Ela tem o melhor dividend yield nesse momento, 6,3, seguido de bem próximo pela Randon. No entanto, se a gente colocar as relações PL, PEBIT, PSR e PVP, a gente observa que a Randon apresenta números bem melhores do que a Marco Polo, sendo que a Marco Polo fica numa faixa intermediária ali na comparação com outras empresas nesses indicadores. Em termos de margens, a margem EBIT da Marco Polo é ligeiramente menor do que as concorrentes, mas a sua margem líquida foi bastante interessante, ficando acima, perdendo apenas para Rio Sulense, que é uma empresa de porte muito menor. O ROI da empresa também apresenta um resultado interessante, perdendo para Rio Sulense. Então, em termos de preço, olhando esses principais números, nos parece que a Randon
está numa posição um pouco melhor que a Marco Polo, mas em margens a Marco Polo apresenta aí margem líquida, especialmente aí devido ao último resultado, em patamar bastante interessante. Avaliando a cotação da ação, a gente percebe aí que ela teve uma queda muito significativa no início lá de 2015, né, até 2015. Ela vinha num patamar de preço de ação bastante mais elevado. E desde então ela vem lateralizando ali, né, em termos de preço de ação, não tem obtido grandes rendimentos. O valor intrínseco calculado pela fórmula de Graham, que leva em conta o lucro por ação e o valor patrimonial por ação, a gente observa aí que é ligeiramente mais alto do que o valor atual de negociação da empresa. Os analistas da ação apontam para um ligeiro aumento de valor de cotação em 12 meses, sendo que mais de 80% deles apontam uma recomendação de compra da ação da Marco Polo. Vamos agora trazer alguns dados interessantes que a empresa apresentou na sua última divulgação de resultados. O primeiro é a produção brasileira de carrocerias de ônibus. E aí fica fácil a gente entender aquele comportamento da ação que vinha num patamar até 2014 mais ou menos e aí começou a cair. A gente percebe que de fato, em termos de produção, desde 2015 e 2016, a empresa nunca mais voltou para o patamar de 12 e 13. Então, é um setor aí que reagiu bastante mal à crise de 2015 e 2016 e segue aí patinando. Apresentou uma tendência de melhora em 18 e 19, mas com a pandemia voltou atrás. Então, é um setor que sofreu muito ao longo dos últimos anos e a empresa tem aí pelo menos boas expectativas de recuperação no mercado de produção. Outro ponto interessante que vale a pena ser comentado é que a empresa apresenta aí, produções externas no exterior também, né? Em países como África do Sul, Austrália, China, México e Argentina. E comparando o resultado do primeiro trimestre de 23 com o de 22, houve um aumento de 12% na produção total. A participação na produção brasileira da Marco Polo é bastante relevante. A gente tem aí um market share de 50%, apurado no primeiro trimestre de 2023. Em 2022, o número ficou com 53%. O destaque da empresa são os micro-ônibus e os rodoviários, né, que apresentam aí uma participação muito relevante na produção nacional. Ela trouxe também algumas perspectivas da empresa em relação aos mercados. Então, na área rodoviária, que são basicamente esses grandes ônibus que fazem rotas intercidades, né? Crescimento substancial da participação nesse mercado. O G8, que é esse o seu modelo mais popular de carroceria, responde aí por 70% na venda de pesados. E o fretamento segue mantendo bons volumes, mesmo após aí um desempenho bom em 2021. No ônibus urbano, a empresa está identificando um volume em rápida recuperação e está enxergando que as prefeituras estão buscando fazer subsídios e investimentos nessa área também. E a empresa tem, a gente vai ver na parte de notícias ali, né? Ela tem esse viés também de desenvolvimento, está testando aí em diversos mercados os ônibus elétricos. O mercado de escola na área de micro-ônibus tem se tornado importante também, né? Expectativa aí de entrega de 700 unidades no segundo trimestre de 23. E a empresa está aguardando aí novas licitações aí, buscando melhorar a sua venda. E essa visão macro ali a gente percebe que é uma empresa que tem, apesar de bem menor do que a produção do Brasil, mas tem produção em outros países, né? Então as perspectivas para a África do Sul, a empresa segue entregando resultados positivos e crescentes, com boas perspectivas. A Argentina tem demonstrado aí uma recuperação de resultado
depois de readequação de preços, né? Então a empresa está buscando aí aumentar a sua fatia no mercado. A Austrália mostrou evolução dos resultados com as entregas crescentes e melhores margens. A China tem sido um polo aí de parcerias da empresa, né? E a gente vai ver também que ela busca aí, tem tido uma parceria recente com empresa fabricante de ônibus elétrico. A Colômbia sofreu com baixos volumes no primeiro trimestre, mas a empresa espera que tenha bons resultados. E já o México, o foco foram produtos de maior valor agregado, revertendo aí o prejuízo que ela tinha apresentado no primeiro trimestre de 2022. Então essa é a visão da empresa em termos de mercados aí, sua atuação internacional. Trazendo algumas notícias rápidas sobre a empresa. Então, a primeira repercutindo a divulgação de resultado, o crescimento do lucro no primeiro trimestre de 2023. A segunda trazendo um convênio da Marco Polo com a USP em São Paulo, buscando atualizar a carroceria do ônibus movido a hidrogênio obtido a partir do etanol. Então, a empresa participando aí, atuando junto com as pesquisas da USP. A Iger e Marco Polo estão na busca aí de mercados dos ônibus elétricos, então é uma área que a Marco Polo tem investido. O outro é o veículo da People Mover no aeroporto de Guarulhos, né, que é um veículo suspenso aí, né, sobre trilhos, deve ter a carroceria Marco Polo. E a BID, empresa chinesa, fabricante aí de meios de transporte elétrico, iniciou uma operação com ônibus rodoviário intermunicipal 100% elétrico. Então, eles estão trabalhando junto no desenvolvimento aí desse mercado. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos que a gente identificou nas ações da Marco Polo. Do lado positivo, a empresa de fato apresentou uma melhora de lucro no primeiro trimestre de 2023, que foi bastante importante, mesmo com queda na receita. Mas a gente identifica que no histórico anual ela tem tido crescimento de receita também. Os dividendos recentes da empresa estão em patamar interessante. É uma empresa com dívida equilibrada e ela tem participação em empresas internacionais, o que amplia bastante aí sua possibilidade de mercado. Do lado negativo, a gente enxerga indicadores e margens intermediárias no setor. Tem um longo tempo em que o preço da ação está andando de lado, né? Então a gente percebe aí desde a crise de 2015, 2016, a empresa tem apresentado esse comportamento e puxado principalmente aí pela produção nacional, né? Não ter recuperado o patamar pré-crise 2015, 2016, né? Então a gente viu que é um mercado que ainda tem patinado e, lógico, esse comportamento se reflete no preço da ação na bolsa. E se o conteúdo apresentado no vídeo trouxe alguma informação adicional, te ajudou em seus estudos, fique à vontade para compartilhar o vídeo e curtir. E se não for inscrito ainda, tem vários outros vídeos no canal e verifique ali, com certeza irá encontrar algo interessante. E fique à vontade para se inscrever no nosso canal.